Questão Enem 2019, uma questão de termoquímica, lei de Hess. Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2, gás oxigênio, e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Grife isso aí, ó. Na deficiência de oxigênio, a glicose vai ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Glicose sendo convertidas em 2 moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. Eu chamei de reações 1 e 2 e coloquei aí com o pincel preto. Na primeira reação, a glicose, que é C6H12O6 sólido, reage com oxigênio, produzindo CO2 e água. Isso é a reação de combustão completa da glicose. E o ΔH dessa reação é menos 2.800 kJ. É uma reação exotérmica, ΔH negativo, combustão completa, porque houve a formação de CO2, gás carbônico e água. E na segunda reação, chamei aqui de reação 2, você tem aí o ácido lático, CH3, CHOH, COOH. É o ácido lático reagindo com oxigênio, também sofrendo a reação de combustão completa, produzindo CO2 e água, ambas as reações estão balanceadas, e também é uma reação exotérmica. O ΔH é menos 1.344 kJ. Todas essas reações de combustão que produzem CO2 e água, elas são exotérmicas. Aí ele pergunta agora, então ele dá 2 reações que eu coloquei aí com o pincel preto, deu seus ΔHs, seus respectivos ΔHs, e pergunta: o processo anaeróbico, aquele que eu pedi para você grifar, que diz que ocorre com déficit de oxigênio, ou seja, sem a presença de oxigênio, que produz 1 mol de glicose em 2 mols, né, em 2 moléculas de ácido lático. A partir de 1 molécula de glicose, produz 2 moléculas de ácido lático. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Então, isso é uma questão clássica de lei de Hess. Existem 3 métodos para você calcular o ΔH de uma reação. Lei de Hess, que é o que nós vamos resolver agora. Calor de formação dos produtos menos o calor de formação dos reagentes, que é um outro método, quando ele dá os calores de formação das substâncias. E energia de ligação, que é quando ele dá as energias das ligações envolvidas nos compostos. Essa questão de lei de Hess. Em que se baseia a lei de Hess? Ele dá algumas equações termoquímicas com seus respectivos ΔHs. No caso, ele deu 2 equações termoquímicas com seus ΔHs e pede para você encontrar o ΔH de uma outra reação. Essa outra reação ele não deu escrita, mas deu todas as condições de você escrevê-la, até porque não precisava você decorar a forma de ninguém, porque as substâncias envolvidas nessa reação, que é a glicose, C6H12O6, e o ácido lático, as suas fórmulas já estão aí. Essa reação que ele quer que a gente encontre o ΔH, que eu construí aqui em azul, é aquela reação que eu pedi para você grifar. Ó. Vamos lá? A glicose vai ser convertida em 2 moléculas de ácido lático e ele quer que você ache o ΔH dessa reação. Pois foi isso que eu escrevi. Ó. 1 molécula de glicose, está aqui a forma da glicose, C6H12O6, se transformando em 2 moléculas de ácido lático. Está aqui o ácido lático, CH3, CHOH, COOH. Ele quer que a gente encontre o ΔH dessa reação. Então é isso que caracteriza a lei de Hess. Ele dá algumas reações com seus respectivos ΔHs e pede para você encontrar o ΔH de uma outra reação. O ideal é que o aluno construísse essa reação global, grifando a frase que eu pedi para você grifar e escrevendo aqui. Ele diz que na ausência de oxigênio, 1 molécula de glicose se transforma em 2 moléculas de ácido lático. Todas as reações estão balanceadas, tanto as 2 que ele deu, como essa que você escreveu. Vamos confirmar. 6 átomos de carbono nos reagentes. 6 átomos de carbono. Aqui, vamos ver no ácido lático quantos carbonos tem. 1, 2,
3, tem 3 carbonos. Só que tem que multiplicar por 2, porque são 2 moléculas de ácido lático. Então, 6 carbonos. Vamos ver os hidrogênios. Aqui tem 12. Vamos ver em cada ácido lático quantos hidrogênios tem. 3, 4, 5, 6. 6 vezes 2, 12. Hidrogênio também está balanceado. Vamos ver o oxigênio. Aqui tem 6. Aqui tem quantos? 1, 2, 3. 3 vezes 2, 6. Então, essa reação que você já escreveu já está balanceada. Então, agora que nós já escrevemos a reação global, a reação que nós queremos encontrar, qual é a sua missão? Você tem que transformar as duas equações pretas na equação azul. Em outras palavras, você tem que transformar as equações dadas na equação que você quer chegar e encontrar o ΔH dela. Para isso, você pode fazer o quê? Você pode manter as equações dadas, você pode invertê-las, você pode multiplicar por um número, você pode dividir por um número, sendo que o que você fizer com a reação, você tem que fazer também com o ΔH. Se você inverter uma reação, você tem que trocar o sinal do ΔH. Se era mais, vira menos. Se era menos, vira mais. Se você multiplicar uma reação por 3, você tem que multiplicar também o ΔH por 3. Se você dividir uma reação por 2, você tem que também dividir o ΔH por 2. Então, vamos lá. Como é que eu sei, Alexandre, se eu vou manter, inverter, multiplicar, dividir? É muito fácil. Você vai comparar cada equação dada com a equação que você quer chegar. Aí eu lhe pergunto, analisando agora a primeira reação, qual é a substância que está presente na primeira reação e também na equação global? É a glicose. A glicose ela está presente na primeira equação e também na equação global. Não tem O2, não tem CO2, não tem água se repetindo. Só tem a glicose. Pois vamos lá. Eu quero 1 mol de glicose no reagente. E já tem 1 mol de glicose no reagente. Lembre-se que daqui a pouco eu vou somar as duas equações pretas e quero encontrar a equação azul. Então a glicose já está do jeito que eu quero, já está no lugar que eu quero e já está na quantidade que eu quero. Eu quero 1 mol de glicose no reagente. Já tem 1 mol de glicose no reagente. Então, o que é que eu vou fazer nessa primeira reação? Apenas manter, deixar do jeito que está. Porque a reação que eu quero chegar, eu quero 1 mol de glicose no reagente e já tem 1 mol de glicose no reagente. Ok. Vamos agora para a segunda equação. Qual é a substância que está na segunda equação e que se repete também na equação global? É o ácido lático. Está aqui o ácido lático, veja que eu vou destacar de maneira diferente. Está aqui o ácido lático na segunda reação e está aqui o ácido lático na segunda reação. Quem me diz o que é que eu tenho que fazer agora com a segunda reação? Como é que eu sei, Alexandre? É fácil. Você quer 2 mols de ácido lático nos produtos. Aqui você tem 1 mol de ácido lático no reagente. Então, o que é que você tem que fazer? Primeiro, você tem que inverter. Alexandre, por que mesmo que eu tenho que inverter essa reação? É porque você quer o ácido lático no produto e ele está no reagente, então você tem que inverter. Mas não basta inverter, você quer 2 mols de ácido lático. Aqui só tem 1 mol. Então, além de inverter, você vai multiplicar por 2. Vamos ver por quê? Quando você inverter e multiplicar por 2, vai ficar 2 mols de ácido lático que estavam nos reagentes, vai ficar agora 2 mols de ácido lático nos produtos, porque você vai inverter e vai multiplicar por 2. Pois eu garanto para todos vocês que estão aí, se você manter a primeira reação e inverter a segunda e multiplicá-la por 2, quando você somar as duas, você vai chegar exatamente nessa reação global. E o que é que diz a lei de Hess? Que quando você somar as reações, você soma também os seus respectivos ΔHs. Nós vamos fazer passo a passo, mas numa questão do Enem, como é muito rápido, você tem cerca de 3 minutos e alguns segundos para resolver cada questão, como é que você faria isso bem rápido? Você mantinha esse número, menos 2.800, menos 2.800 kJ, mantém a reação, mantém o ΔH. Você ia inverter esse número, era menos, vira mais, e ia multiplicá-lo por 2. Alexandre, mais, porque você troca o sinal, 1.344 multiplicado por 2, vai ficar 2.688. Agora positivo, mais 2.688 kJ. Então, como era uma questão do Enem, eu nem ia fazer isso que eu vou lhe explicar agora, porque se fosse uma questão aberta, você tinha que provar passo a passo o resultado. Uma questão do Enem, você tem que ser rápido. Mantém a reação, mantém o ΔH.
Inverte a reação, era menos, vira mais. Multiplica por 2. 2 vezes 1.344 dá 2.688. Eu garanto para vocês quanto é que vai dar o ΔH dessa reação global e eu vou já provar que nós estamos corretos. A lei de Hess diz o quê? Que você pode somar as reações. E quando você somar as reações, você soma também os seus respectivos ΔHs. Somando, menos 2.800 mais 2.688, você coloca o sinal do maior e subtrai os dois, né? 2.800 menos 2.688 dá menos 112 kJ. Então, eu garanto para vocês, e vou provar isso, que o ΔH dessa reação aqui é menos 112. Então, essa reação aqui, ó, ela tem um ΔH de menos 112. Menos 112 em módulo, considerando só o valor numérico, é um ΔH menor em módulo, hein? Do que o primeiro, que é 2.800 em módulo, do que o segundo, que é 1.344 em módulo. Aqui seria apenas 112 kJ. Alexandre, por que você está raciocinando em módulo? Porque o sinal negativo no ΔH só serve para uma coisa, para dizer que o calor foi liberado. Inclusive, se você usar a palavra liberado, nem precisa colocar o sinal negativo. Você pode dizer assim, ó, o calor liberado na primeira reação foi 2.800 kJ. O calor liberado na segunda reação foi 1.344 kJ. O calor liberado nessa reação global foi apenas 112 kJ. Bem menos exotérmica do que os outros dois processos. Então, o processo anaeróbico é menos vantajoso. É menos vantajoso por quê? Porque ela é menos exotérmica, libera menos energia. E ela libera quanto? Libera 112 kJ para cada mol de glicose. Qual é o item que a gente marca? Letra A. Então vejam, numa questão Enem eu tenho que saber resolver a questão no mínimo de tempo. A resposta é a letra A. Libera 112 kJ por mol de glicose e é um processo menos vantajoso, porque quanto mais exotérmica a reação, mais energia ela libera para ser utilizada no nosso metabolismo, ok? Então, por isso que essa reação é menos vantajosa. Ok, Alexandre, eu acertei a questão, é a letra A. Mas se você for fazer algum vestibular que tem que mostrar os cálculos, alguma prova específica, ou então para você aprender de verdade a química, porque nós estamos aqui para passar nos vestibulares, para fazer uma excelente prova do Enem e de qualquer outro vestibular do Brasil, mas acima de tudo para ter o prazer de aprender. Então eu lhe convido agora a provar por A mais B que a resposta é realmente a letra A. O que é que diz a lei de Hess? Nós vamos fazer agora. Primeira reação, o que é que nós vamos fazer com ela? Manter. Eu vou repetir. A reação, do jeito que ela está lá, eu vou escrever. Então, C6H12O6 sólido, mais 6O2, produzindo 6 mols de CO2, 6 mols de água líquida, o ΔH eu mantenho, menos 2.800 kJ. Segunda reação, me ajuda agora com ela. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos inverter. O que é que significa inverter? O que era produto vira reagente. O que era reagente vira produto. Só que além de inverter, nós vamos multiplicar por 2. Então vamos lá. No lugar de 3CO2 vai ficar o quê? 6CO2. Veja que eu estou invertendo. Estou trazendo os produtos para os reagentes. Estou multiplicando por 2. No lugar de 3H2O vai ficar o quê? 6H2O. Os produtos viraram reagentes e eu multipliquei por 2. Agora os reagentes vão virar produtos. Vamos lá. 2 mols de ácido lático. Repete o ácido lático. CH3, CH, OH, COOH. Isso é um ácido carboxílico. Sólido. Né? Invertia, já multipliquei por 2. E vamos inverter aqui o oxigênio, que é reagente, vira produto. Mais 3O2 fica mais 6O2. O ΔH, nós vamos fazer a mesma coisa, inverter e multiplicar por 2. Era menos, vira mais. Multiplicar por 2, 2.688 kJ. O que é que diz a lei de Hess? Que as equações termoquímicas podem ser somadas. Então, nós vamos somar essas duas equações termoquímicas. Na hora de somá-las, você pode cancelar as substâncias que se repetem nos reagentes e nos produtos. Por exemplo, 6CO2 gasoso, que está nos reagentes, que está nos produtos da primeira reação, eu cancelo com 6CO2 gasoso, que está no reagente
da segunda reação. Então, o que se repete de um lado e do outro, eu posso cancelar. 6CO2 dos produtos com 6CO2 dos reagentes. Tem mais algo para cancelar? Tenho. 6H2O líquido nos produtos com 6H2O líquido nos reagentes, também cancela. Tem mais alguma coisa para cancelar aí? Tem sim, ó. 6 mols de oxigênio gasoso nos reagentes com 6 mols de oxigênio gasoso nos produtos. Tem mais alguma coisa para cancelar? Não, não tem mais nada para cancelar. Então escreva o que sobrou. O que foi que sobrou? 1 mol de glicose, C6H12O6, é lógico que esse 1 coloca se quiser, quando não tem nada na frente é porque é 1, né? 1 mol de glicose, produzindo o quê? 2 mols de ácido lático, CH3, CH, OH, COOH sólido. Pergunto, chegamos ou não chegamos na equação global que a gente queria? Sim. 1 mol de glicose produzindo 2 mols de ácido lático. Isso é a prova de que você acertou a questão, porque você obteve exatamente a equação global. Se não tivesse dado a equação global, significaria que você cometeu algum erro. Era para manter, você inverteu. Era para inverter, você manteve. Era para multiplicar por 2, você multiplicou por 20. Alguma coisa desse tipo aconteceu, né? Aqui deu tudo certo. E além de resto disso, quando você somar as reações, some também os seus respectivos ΔHs. Então, para encontrar a equação global, somando menos 2.800 com mais 2.688, na verdade você subtrai e dá o nome maior. 2.800 menos 2.688 dá menos 112 kJ. Se você quiser, você pode colocar por mol de glicose. Por que por mol de glicose? Porque esse é o ΔH liberado quando 1 mol de glicose se transforma em 2 mols de ácido lático. Então, confirmando, é realmente a letra A. Veja que eu já sabia há muito tempo. Então, quando eu estou fazendo uma prova do Enem, eu sei de tudo isso. Mas eu não preciso fazer tudo isso, porque eu quero apenas achar o ΔH e marcar o item. E já tem outras questões me esperando. Então, você tem que ser rápido. Então, está aí a questão resolvida de maneira rápida e resolvida passo a passo, até a gente encontrar o valor menos 112 kJ por mol. E, portanto, esse processo é menos vantajoso, porque é menos exotérmico, libera menos energia do que os outros dois, ele libera apenas 112 kJ para cada mol de glicose, que se transforma em 2 mols de ácido lático. E por que ele chama um processo não anaeróbico, Alexandre? Porque os dois outros processos são aeróbicos. Eles ocorrem na presença de oxigênio. E esse aqui é um processo anaeróbico porque não tem oxigênio. A glicose se transforma em ácido lático sem oxigênio aqui, sem reagir com oxigênio nos reagentes. Então, questão maravilhosa. Termoquímica é um assunto que cai todos os anos em qualquer prova de qualquer vestibular. E lei de Hess é um dos métodos para calcular o ΔH mais importantes e que você tem que dominar com tranquilidade. Questão resolvida, letra A.